Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, A Mansão da Esperança, capítulo 16, parte 4. É que Aníbal vinha sendo para isso preparado desde eras afastadas. Viveu nos tempos de Elias, respeitando o nome do verdadeiro Deus. Foi mais tarde iniciado nos mistérios augustos das ciências pela antiga escola dos egípcios. O respeito e o devotamento ao Deus verdadeiro e a esperança inquebrantável ao advento libertador do Messias divino iluminavam sua mente desde então, por entre fachos de virtudes que não mais se esmoreceriam. Não obstante, após o sacrifício em Roma, trabalhador e infatigável renasceu ainda sobre a crosta do planeta, seduzia-o a vontade poderosa e insopitável de seguir nas pegadas do Mestre. Anuindo aos seus divinos apelos, sofreu por isso novas perseguições ao tempo de Adriano e exultou com a vitória de Constantino. Desde então, dedicou-se particularmente ao amparo e à educação da infância e da juventude. Sacerdote católico na Idade Média, por mais de uma vez se fez anjo tutelar de pobres crianças abandonadas, esquecidas pela prepotência dos senhores de então, convertendo-as em homens úteis e aproveitáveis para a sociedade, em mulheres honestas, voltadas para o culto do dever e da família. E tanto Aníbal se preocupou com a infância e a juventude, tanto fixou energias mentais naqueles rostinhos formosos e meigos, que sua mente imprimiu em si próprio uma eterna afeição de adolescente gentil, pois, como vedes, dir-se-ia ainda ser um menino acariciado pelo mestre Nazareno na Judéia há quase 2000 anos. Até que um dia, glorioso para o seu espírito de servo fiel e amoroso, ordem direta desceu das altas esferas de luz, como graça concedida por tantos séculos de abnegação e amor. Vai, Aníbal, e dá dos teus labores a legião de minha mãe. Socorre com meus ensinamentos que tanto prezas, os que mais destituídos de luzes e de forças encontrares, confiados aos teus cuidados. Pensa de preferência naquelas cujas mentes hão desfalecido sob as penalidades do suicídio. Entreguei-os de há muito à direção de minha mãe, porque só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Ensina-lhes a minha palavra, desperta-os, recordando-lhes os exemplos que deixei por meio de minhas lições. Ensina-os a amar, a servir, a dominar as paixões, apondo sobre elas as forças do conhecimento, a encontrar as estradas da redenção, do cumprimento do dever, que para os homens tracei, a sofrer com paciência, porque o sofrimento é prenúncio de glória, alavancada poderosa do progresso. Abre-lhes o livro das tuas recordações, lembra-te de quando me ouvias na Judéia, ilumina-os com as claridades do meu evangelho, pois é só isso o que lhes falta. E aqui o tendes, meus caros filhos, modesto, pequenino como um adolescente, mas tocado pela flama imortal da inspiração, com que o prende a bondade inacessível do Mestre Excelso. A ele eu vos confio. Intensa comoção atingia nossas almas, extraindo do íntimo do nosso ser reais sentimentos de admiração pelos três vultos que nos eram apresentados e que tão estreitamente se ligariam ao nosso destino por um tempo que não poderíamos absolutamente prever. Também a inconfundível figura do Nazareno nos fora singularmente apresentada. A verdade era que até então ele nos aparecia às cogitações mais como sublimidade ideal, incompreensível à mente humana, do que personalidade real, capaz de se tornar compreendida e imitada pelas demais criaturas. Nossos três mestres, porém, haviam sido contemporâneos dele, conheceram-no, ouviram-no falar, falaram mesmo com ele, porquanto era de notar que esse divino mestre jamais negou falar a quem o procurasse. Um daqueles mesmos mestres sentira a branda carícia de sua mão afagar-lhe a cabeça. Jesus Cristo, assim conhecido, assim visto, assim amado, atraía nossas atenções.
Muitos internos presentes haviam baixado a fronte, outros se abandonavam às lágrimas silenciosas, discretas que desciam, como orvalhando suas almas num grato e fervoroso batismo. O silêncio continuou por alguns instantes após o que Sóstenes continuou, orientador e zeloso. Como jamais será aconselhável a perda de tempo, porquanto alguns minutos desperdiçados no labor abençoado do progresso poderão carregar para o futuro de sabores dificultosamente reparáveis. Iniciaremos hoje mesmo medidas favoráveis a vós outros. Sereis novamente divididos em agrupamentos homogêneos de 10 individualidades, continuando separadas como no hospital, as damas dos cavalheiros. Somente no decorrer das aulas ou em dias fixados para reuniões recreativas, poderei avistar-vos e trocar ideias. Isso acontecerá porque trazeis ainda arrastamentos penosos da matéria, inquietações mentais perturbadoras que convém educar. Vossos pensamentos deverão habituar-se à disciplina higiênica, encaminhando-se o mais rapidamente possível para as boas expressões do espírito, para cogitações cujo alvo estará na ideia de Deus. Fareis conosco o exercício mental de elevação do ser para o infinito, mas para tanto conseguirdes será indispensável que vos desobrigueis de preocupações subalternas. A ideia de sexo é um dos mais incomodativos entraves às conquistas mentais. As inclinações sexuais oprimem a vontade, turbam as energias da alma, entorpecem-lhe as faculdades, arrastando-a a vibrações pesadas e inferiores que retardam a ação do vero estado de espiritualidade. Por isso será prudente, enquanto não progredires bastante, o isolamento, bom conselheiro que vos levará ao esquecimento de que fostes homens e mulheres ainda ontem, lembrando-vos em seguida de que agora vós vos deveis buscar de preferência com amor espiritual, com sentimento fraterno e inacessível, inclinação divina apropriada para os arrebatamentos do espírito. Não obstante, entidades já educadas nas reais afinidades da alma e que animaram na terra corpos femininos são indicadas para acompanhar-vos em missão educativa, como familiar. Escolhidas em o nosso corpo de vigilantes, serão como preceptores que vos auxiliarão na verdadeira adaptação ao ambiente espiritual, que em verdade desconheceis, visto que vossos estágios no além têm se verificado até agora apenas entre as camadas inferiores do invisível, o que não é a mesma coisa. Ouvirão elas as vossas confidências, consolar-vos-ão com seus conselhos e experiências. Quando as fadigas ou as possíveis saudades vos ameaçarem o ânimo, atenderão vossos pedidos, transmitindo-os à diretoria desta mansão, e assim agindo, manterão ao redor dos vossos corações os doces e sacrossantos sentimentos da família, impedindo que os olvideis por uma longa separação, pois não podereis prescindir dos sentimentos de família, tal como na terra são eles experimentados, porque ainda muitas vezes reencarnareis nos seus cenários, reconstituindo lares que nem sempre soubestes prezar, testemunhando ensinamentos que haveis de aprender no plano espiritual com vossos mestres prepostos de Jesus. Junto de vós, aqui desempenharão elas como o papel de solicitude materna, do interesse e da dedicação fraternais. Como vedes, toda a ajuda que a lei permite ao vosso deplorável caso, a vós será facultada pela magna direção da colônia correcional que vos abriga, cujos estatutos, fundamentados na doutrina excelsa do amor e da fraternidade, têm por ideal o educar para elevar e redimir. Avante, pois, caros amigos e irmãos, encorajados e decididos para a batalha que vos concederá a libertação das graves consequências que criastes em hora de infeliz e temerária inspiração. Em um salão que precedia a sala de assembleias, encontramos as damas da vigilância,
nobre corporação de legionárias que exercitavam aprendizado sublime para as futuras tarefas femininas a serem experimentadas na terra, e o faziam junto de nós, seus irmãos sofredores, carentes de elucidações e consolo, esperavam pelos seus protegidos a fim de lhes serem devidamente apresentadas. Ora, o grupo formado desde o hospital por mim, pela Ameno de Queiroz e Souza e João do Azevedo, e que se vira enriquecido naquela mesma hora por mais alguns outros aprendizes afins, portugueses e brasileiros, recebeu como futuro bons gênios as damas que nos haviam encaminhado à reunião de que saíamos, isto é, Doris Mary e Rita de Cássia. Encantados com o acontecimento, pois irresistível simpatia já para elas impelia nossos espíritos, foi comovidamente que confessamos a satisfação que nos avassalava ao lhes oscularmos a destra que bondosamente nos fora estendida. Sem perda de tempo, fomos encaminhados para o nobre edifício em que funcionavam as aulas de filosofia e moral, um dos magníficos palácios situados na formosa avenida acadêmica. Quando penetramos o recinto das aulas, suave comoção agitou as fibras magoadas do nosso ser. Era um salão imenso, disposto em semicírculo, cujas cômodas arquibancadas acompanhavam um traçado idêntico, enquanto ao fundo uma placa luminosa de avantajadas dimensões despertava a atenção do visitante. E ao centro, junto a ela, a cátedra do expositor, lente do transcendente curso que iniciaríamos. Notamos não nos ser estranho o aparelhamento. Já o víramos por mais de uma vez nos serviços hospitalares. Contudo, esse agora dir-se-ia aperfeiçoado, apresentando leveza e dimensões diferentes.